Pessoal, como a gente precisa encerrar alguns conteúdos, né? Eu vou acelerar aqui nessa parte e eu precisava trabalhar essa parte para encerrar esse conceito aí de virtudes, se bem que tem mais coisa, tá, gente? Se bem que tem mais força. Mais força ou mais coisa. Né? Vamos lá. A coragem dos antigos e a coragem dos cristãos. Professor, são coragens diferentes? Vamos ver, né? Nem todos os povos, já comecei aqui, ó, nem todos os povos e culturas atribuíram à coragem o mesmo valor e a definiram da mesma forma. Nem todos os povos e culturas definiram da mesma forma, tá? A história mostra dois significados para essa virtude. O primeiro relaciona-se à força física, ao forte fisicamente, ao bravo. É a coragem do guerreiro, do militar. O segundo relaciona-se ao ânimo diante das dificuldades, né? A fortaleza, como Tomás de Aquino dizia, né? A coragem do amor, a força do coração, né? Entre os povos antigos, a coragem mais exaltada e praticada é a da força física. Bem antigos, tá, gente? Bem antigos. Não já da época de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Bem antes disso. Lá da Ilíada. A Ilíada teria sido escrita no mínimo aí 300 anos, 400 anos antes de Sócrates. Sócrates veio 400 anos antes de Cristo, né? Então, no mínimo aí 800 anos. No mínimo, tá? 800, 700 anos, no mínimo. Entre os povos antigos, a coragem escrita, né? É assim, pensada, tá? Porque acredita-se que a Ilíada tenha sido escrita mesmo para não ser perdida. Né? Entre os povos antigos, como assim perdida, professor? Ela não era oral, ela eram cantos, vários cantos, né? Em que os rapsodes cantavam na sociedade. Então ninguém escreve, não era escrita, tá? Quando se escreveu é porque o povo estava perdendo a prática de declamá-la, de ouvi-la em praça pública, né? Então, quando se escreveu, foi exatamente para não se perder aqui, tá? Ah, professor, então a Ilíada ela pode ter sido modificada? Certamente. Várias e várias e várias vezes. Né? Dependendo aí da cidade, dependendo aí do rapsode, ele modificava um pouquinho lá o canto, né? De repente ele ia para uma cidade onde o herói daquela cidade era reconhecido, né? Então ele falava bem daquele herói. Ele ia para uma outra cidade, por aí vai, né? Entre os povos antigos, a coragem mais exaltada e praticada é a da força física. A mitologia grega está repleta de atos de coragem nas narrativas sobre deuses e heróis. Na história de Zeus, é graças à coragem e à força física que ele vence Cronos, deus do tempo, e pai dele. Tá? Zeus engana Cronos, né? E o castra. Ele castra o próprio pai. Tá? Hércules também derrota seus adversários pela força dos músculos. Isso sem falar das diversas guerras vencidas pelos corajosos heróis e guerreiros das civilizações antigas. Ok. Né? Então você tinha um herói aí, e o herói ele tinha uma força excomunal, né? Que nenhum ser mortal tinha. Né? Lá na Ilíada você vê o Ájax, por exemplo,
pega um pedregulho gigantesco, né? E joga para cima do Heitor. Não sei se vocês lembram dessa parte, que o Heitor ele tá quase queimando todos os barcos gregos, tá aquela pressão, aquela coisa grande. Aí o Ajax ele pega uma pedra gigantesca, ele vai e joga, né? Pega no peito do Heitor. O Heitor quase morre dessa, não sei se vocês lembram. Enfim. E o Hércules era tão forte, tão forte, tão forte, que ele brigava contra gigantes, brigava contra deuses. Era um negócio assim absurdo. Né? Tanto que Hércules, quando morreu, ele foi elevado à condição de Deus. De mais um dos deuses. Né? Sentado à direita de Zeus Pai. Né? Aristóteles, o filósofo grego, dizia que uma pessoa virtuosa deveria possuir coragem física, competência técnica e nobreza moral. 3 coisas: coragem física, competência técnica, saber fazer as coisas, e nobreza moral, né? A moralidade dele ser acima de qualquer suspeita. Né? Muitos antigos da época de Aristóteles acreditavam que a coragem se encontraria principalmente entre os guerreiros. A verdadeira coragem estava nas batalhas sangrentas, na demonstração de força diante de um inimigo ou no enfrentamento das adversidades inevitáveis. Isso era muito comum, tá, gente? Os homens na antiguidade, já falei isso para vocês, inclusive porque havia muitas invasões, guerras, enfim, os homens, era necessário que os homens se tornassem guerreiros. Né? E eles tinham aquele código de honra, né? Se ele fosse ferido pelas costas, certamente é porque fugiu, então era um covarde, então não merecia nem ser sepultado. Já falei isso para vocês, né? Então ele tinha que ser visto o corpo dele ferido pela frente, porque ele viu a morte de frente, não de costas. Né? Para alguns pensadores da antiguidade, a coragem mais virtuosa era enfrentar as dores desta vida e lutar por um mundo mais justo. De modo geral, no mundo antigo, a coragem era marcada pelo uso da violência. Foi o cristianismo que inaugurou uma nova forma de coragem. Podemos chamá-la de coragem do amor. Olha só que curioso e que bonitinho, né? Coragem do amor. O que mais impressionava na atitude de Jesus e dos cristãos era a coragem amorosa com que enfrentava as autoridades e os líderes religiosos do seu tempo. Jesus ensinou que devemos enfrentar as perseguições e as dores com uma coragem não violenta. Se questiona isso, tá, gente? Alguns filósofos questionam isso. Talvez o cristianismo tenha trazido essa coisa de cordeirinho, né? Não que você vá procurar a vindita, né? A vingança pela vingança, tá? A gente já falou até contrário, nós já falamos algo até contrário a isso, nessa aula de hoje mesmo, né? Mas essa coisa de simplesmente aceitar os seus opositores e amá-los incondicionalmente, né? É um tanto perigoso, né? Para alguns filósofos, a ira, a fúria de Aquiles era legítima. Enfim. Vou ler aqui embaixo, tá? Essa última linha lá embaixo, tá? Alguns interpretavam essa nova coragem dos cristãos como uma covardia, mas a maioria ficava impressionada
pela força e pelo poder da coragem do amor. Coragem de renunciar a uma vida de conforto. Coragem de ser humilde diante de todos. Coragem de repartir o que se tem com os necessitados. Coragem de cuidar dos doentes. Coragem de dar a capa a quem tem frio. Coragem de lutar pelos pobres, abandonados e famintos. Coragem de amar a todos como irmãos. Pesado, viu, gente? Se questiona, mas ao mesmo tempo, olha que beleza, né? E quantas pessoas e quantas religiões se espelharam nisso, né? Esse novo tipo de coragem, a coragem do amor, né, que os antigos desconheciam, foi ensinada ao mundo por Jesus e pelos cristãos. Sócrates teria meio que ensinado tinha dado esse pontapé inicial, né? É estranho. Enfim, é um assunto muito capcioso e espinhoso, né? Eu acho que com isso, gente, dá pra gente encerrar o assunto de hoje, tá? A gente vai fazer avaliações da semana que vem e eu vou ver se a gente grava algum outro vídeo ou não sei, vou avaliar, tá? Porque também, talvez a gente trabalhe um texto, alguma coisa desse tipo, tá bom? É isso, beijos.